Vamos ver agora como é que a gente faz um mapa geológico, né? Como fazer um mapa geológico. Existem algumas etapas que devem ser seguidas pelo geólogo, que é o profissional que faz o mapa. A primeira etapa é a seguinte: o geólogo, sabendo que mapa ele tem que fazer, de que região, né? Ele precisa procurar toda a bibliografia existente sobre aquela área e sobre aqueles assuntos que ele vai analisar. Ou seja, ele tem que procurar todos os livros, né, que tratam da geologia daquela região, todas as publicações, todos os mapas já existentes, e tem que olhar, analisar, estudar tudo isso. Em seguida, ele deve pegar as imagens daquela área, ou seja, imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas topográficos já existentes, e recolher todo esse material. Deve a seguir ir ao campo, ou seja, ele tem que ir ao local, né, a região correspondente àquele mapa, e dar uma estudada sobre o que ocorre lá. Ele tem que conhecer as rochas daquela região, ele tem que andar pelas estradas, né, por todas as vias de acesso principais, e dar uma analisada nas rochas daquela região, comparar isso com tudo que ele estudou. Cumpridas essas etapas, ele deve em seguida repeti-las, né? Então, o geólogo, ao voltar do campo, ele deve apanhar as imagens, né, as fotografias aéreas, deve analisá-las naquele aparelho que nós vimos, que é o estereoscópio, deve tentar lançar no papel vegetal sobre a fotografia aérea feições geológicas, detalhes que ele observou no campo, detalhes que ele observa nas fotografias aéreas, deve ir ao campo de novo, fazer novas observações, deve voltar para o escritório fazendo novas observações e fotografias, repetindo essas etapas quantas vezes isso se fizer necessário. E finalmente, então, ele vai confeccionar o mapa geológico. Muito bem. Então vamos aqui tentar comparar o mapa geológico com o mapa topográfico a partir do qual ele começou a fazer o trabalho. Vocês se lembram que nós mostramos a folha topográfica de Araras, que vem a ser esta aqui. Vejam, Araras. Lembram-se da cidade de Araras, que caracterizava o nome da folha? Esta é uma folha topográfica, né? Como nós já conversamos anteriormente. Muito bem, aqui está a correspondente folha geológica de Araras. Vejam aqui o nome dela. Aqui, ó, folha geológica de Araras. Vejam aqui a cidade de Araras. O geólogo, portanto, parte desta folha, e nesta folha topográfica ele vai lançar sobre ela, vai desenhar sobre ela as rochas existentes. Desta folha, portanto, a gente acaba nesta folha, que é a folha geológica, seguindo então todas essas etapas que nós já citamos. Para que serve um mapa geológico? Ou seja, a gente tem todo esse trabalho para fazer um mapa geológico, para quê? Apenas para a gente ver um desenho bonito? Não. O mapa geológico tem inúmeras finalidades. Por exemplo, ele serve para a gente descobrir e explorar recursos minerais. Então, quando a gente vai, por exemplo, quando a gente precisa pesquisar petróleo, né, precisa obter petróleo para a confecção de gasolina, etc. Quando a gente precisa de metais como ferro, né, ouro, e enfim, quando a gente precisa de areia para construção, cimento, qualquer outra coisa que a gente precise extrair da terra, nós vamos precisar de um mapa geológico para, no mapa, localizar essas coisas. O mapa geológico serve também para a construção de obras civis. Por exemplo,
estradas, represas, né? As grandes hidroelétricas. Então, sempre que nós queremos construir alguma obra, nós temos que ter um mapa geológico para sabermos onde vamos construir, como, em que circunstâncias. O mapa geológico serve também para a implantação de cidades, né? Por exemplo, quando um prefeito quer construir um conjunto habitacional, ele precisa saber sobre que terreno ele vai fazer essa construção. Então ele precisa do mapa geológico também. Todo prefeito, para fazer um plano diretor do seu município, da sua cidade, para saber onde ele vai construir isto ou aquilo, ele precisa de um mapa geológico. O mapa geológico serve também para a prevenção de acidentes. Por exemplo, o escorregamento de encostas, né? Nós sabemos que em dias de muita chuva, essas encostas muito íngremes sofrem o risco de escorregamentos, podendo levar casas junto, causando até vítimas. Então o mapa geológico serve para a gente saber em que locais há perigos, né? E como a gente se prevenir desses perigos. Também para a gente conhecer riscos de terremotos, de vulcanismo, né? Que são coisas que têm acontecido aí em vários outros países. E o mapa geológico serve também para a preservação e conservação do meio ambiente, né? Por exemplo, para que a gente não estrague a água subterrânea, para que a gente não estrague a água de superfície, para que a gente use bem os solos e não os prejudique, não os esgote, né? Para tudo isso, para que a gente proteja a vegetação, as árvores, para tudo isto é necessário que se tenha um mapa geológico. O mapa geológico serve então para todas essas coisas sobre as quais nós falamos e para muitas outras coisas sobre as quais nós não vamos falar agora, porque isso demandaria muito tempo. Enfim, o mapa geológico é uma coisa muito útil, muito necessária e indispensável para o homem. Meus amigos, cabe-me finalmente agradecer a atenção de todos vocês e desejar que vocês continuem sendo muito bons estudantes, porque é disso que o nosso país precisa. Muito obrigado.